Então vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar de produtos notáveis, né? Tá certo? Olha só. Na outra aula eu fiz primeiro uma apresentação, aí depois coloquei os slides. Com vocês eu vou fazer diferente. Eu vou colocar primeiro os slides e depois eu faço aqui a minha ideia para melhorar o que está nos slides aqui no quadro, tá certo? Vamos lá. Então, nosso objetivo é resolver coisas como essa, né? Você tem um binômio, né? X mais Y, né? Cada parcela é chamada de monômio, aqui são duas parcelas, então tem um binômio elevado ao quadrado. O que dá isso? Não é? Aí vamos lá. Imagina que você tem um quadrado, cujo lado aqui, ó, esse lado, como é um quadrado, todos os lados são iguais, né? Os ângulos aqui são todos 90 graus, perfeito? Bom, como é um quadrado, cada lado tem a mesma medida. Digamos que, como eu não sei, eu vou chamar de x. Perfeito? Claro, sendo um quadrado, a área é base vezes a altura. Como a base é x, a altura é x, x vezes x, x ao quadrado. Agora, imagina o seguinte, que eu vou pegar esse retângulo aqui, ó, e colar nesse quadrado. Aí aqui tem uma nova medida, né, ó, aqui à esquerda, e a base aqui, ó, ainda continua x, né, ó. Como eu não sei qual é esse tamanho, e ele não é igual a x, obviamente, você está vendo que é um pouquinho menor, podia ser até maior, não importa. Né? Mas como ele é aqui menor, ou poderia ser maior, tanto faz, eu vou chamar de uma outra variável, já que não é igual a x. Vou chamar de y. Perfeito? Vamos lá. Aí eu vou chamar esse pedacinho de y. E a base eu já falei que era x. Como é que eu acho a área desse retângulo? Novamente, é base, que é o x vezes a altura. Então vai dar x vezes y, né? Perfeito? Veja que, sendo esse tamanho igual a x, e eu acrescentando um y, eu acrescentarei esse mesmo retângulo aqui do lado, né? Perfeito? Ó. É o mesmo retângulo, só que a minha base agora é o y e a altura é o x. Mas vai ser y vezes x, como é produto, a ordem dos fatores não altera o produto, então a área ainda é xy, né? Agora só, esse tamanho é y, esse tamanho é y. Então, se eu completar aqui, ó, esse pedacinho, eu tenho um quadrado, né? De lado y. Como é um quadrado, base vezes altura vai ser y, a área dele vai ser y ao quadrado. Até aqui, alguma dúvida? Acho que não, né? Agora, olha só. Mas fazendo isso, eu formo esse quadrado bem grandão aqui, né? Ó. Qual é a base dele? A base é x mais y. E a altura? Também x mais y. Então, qual é a área dele? Seria x mais y ao quadrado, porque seria a base x mais y vezes a altura x mais y, perfeito? Olha aí, esse quadradão aí, né? Olha, mas esse quadradão é do tamanho aqui, ó, ele é a soma de todos esses pedaços, você concorda? Então, a área dele, que é x mais y ao quadrado, é a mesma coisa que a soma de todos os pedaços aqui, né? Então, eu teria o seguinte, né? X mais y ao quadrado, que é essa área aqui, é a soma de todas essas, né? Porque é do mesmo tamanho. Então, ó, eu teria assim, ó, x ao quadrado, mais 2xy, porque xy, né? Eu tenho 2xy, mais y ao quadrado. Conclusão, x mais y ao quadrado é x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Tá certo? Então, você pode obter a área de x mais y ao quadrado desta forma, né? Depois a gente vai ver como é que a gente desenvolve isso de outra forma, porque aqui é forma geométrica, tá certo? Eu tenho a forma algébrica, né? Que eu vou lhes mostrar agora. Deixa eu olhar aqui. Ah, não, isso aqui já é outra coisa. Então, vou parar a apresentação e mostrar aqui no quadro como é que a gente faria isso algebricamente, né? Sem usar a questão de geometria, a questão de área. Perfeito? Deixa eu ligar aqui a câmera. Vamos lá. Aí, olha só. Agora, algebricamente, nosso problema é resolver x mais y elevado ao quadrado. Né? Você pode fazer
do jeito que você lembra aí, que você aprendeu, né? Você lembra lá no ensino médio. Mas isso aqui é uma soma, né? X mais y ao quadrado é a mesma coisa que x mais y multiplicado por x mais y, né? Que você pode fazer assim, ó. Olha só, eu posso pegar como uma multiplicação normal que você aprendeu de dois números, né? Mais x mais y, né? Então, a minha operação aqui é multiplicação. Aí você vai lá, mais com mais é mais. Y vezes y, produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Aqui é 1, 1 mais 1, 2. Lembra? Y vezes y ao quadrado. Agora aqui, ó. Vou multiplicar esse y agora com esse x. Foi esse y, agora o x. Mais com mais continua mais. Y vezes x, ó. Eu poderia colocar y vezes x. Mas isso aqui é uma multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, vou colocar o x na frente. Faz diferença? Claro que não. Bom, já multipliquei esse pelos dois. Agora o outro, né? Agora o x. O x aqui é positivo, né? Mais com mais dá mais. X vezes y, xy. Professor, por que começou aqui na segunda parcela? Porque é o segundo. Então, vou começar na segunda, né? Lembra como você multiplica? Então, aqui, ó, não vai ter nada, né? Aqui não vai ter nada. Então, passo para a próxima. Agora, multipliquei esse por esse, xy. E agora esse por esse. X vezes x ao quadrado, como deu y ao quadrado. Mais com mais é mais, continua. E agora, exatamente como você aprendeu a multiplicar números de dois algarismos, né? Número com dezena em unidade. Né? Aqui é como se fosse a unidade, aqui é como se fosse a dezena. Então, você continua. Y ao quadrado, mais, porque não tem nada para somar com ele. Agora, eu tenho xy e xy. Xy mais xy, é claro que dá o dobro disso, né? Diferente, quando você multiplica o número por ele mesmo, é ele ao quadrado. Aqui é multiplicação. Aqui é soma. Esse mais esse é o dobro dele. Perfeito? E aqui, nada mais x ao quadrado dá o x ao quadrado. Conclusão é aquilo que a gente já sabia, né? Ó. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Professor, eu não aprendi assim. Eu aprendi usando o que é chamado de propriedade distributiva. Então, esse aqui multiplica os dois, mas aí esse aqui também multiplica os mesmos dois. Chama a propriedade distributiva, o que a gente viu lá nas propriedades, né? Então, isso aqui vai dar... Agora, de novo, esse aqui vai multiplicar os dois, então vai multiplicar esse e depois esse. Multiplicando esse, x ao quadrado, multiplicando esse outro, xy, mais y vezes x, eu poderia colocar, claro, y vezes x. Mas, como é multiplicação, a ordem não altera o resultado, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Aí, agora, foi esse, xy, e agora com esse outro. Y, multiplicação, y ao quadrado. Aí, novamente, x ao quadrado. Aí, como aconteceu aqui, né? Ó, xy mais xy, 2xy mais y ao quadrado. Você pode fazer assim também. Você faz como você achar melhor. Ou, se você lembrar da regra, né? Ó, o quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pode ser assim também, pode ser quem sabe. Tá certo? Até aqui alguma pergunta? Aí você pode perguntar, né? Eu já vou adiantar o próximo. Professor, se em vez de mais fosse menos, né? Ó, já vimos mais. Agora imagina que eu quero x menos y ao quadrado. Isso é igual a quê? Vou colocar interrogação, porque eu não sei se vai dar isso, né? Então, aqui, ó, é menos y, né? Não sei o que vai dar aqui, né? Vou já ver, né? Mas vamos fazer logo aqui, ó. Então, é aqui, ó. Perfeito? Aqui eu vou fazer devagar, e os outros eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá certo? Então, novamente, menos com menos, mais, porque é a multiplicação y vezes y ao quadrado. Agora, é o y com o x. Menos com mais, menos. Y vezes x, yx ou xy, que é a mesma coisa, a gente já sabe. Agora, foi o y os dois, agora o x os dois. Mais com menos, menos. X vezes y,
xy, mais com mais, x vezes x, x ao quadrado. Aí, ó, vou somar y ao quadrado mais. Sinais iguais na adição ou na subtração, soma e repete o sinal. Menos 2xy. Porque a soma é a mesma que antes, só que o sinal continua. Agora é menos, porque estou somando menos x, y menos xy. E aqui dá só o x ao quadrado de novo. Ah, professor, então o que muda é aqui, ó. Aqui, em vez de mais, fica menos. Então, ó, você muda o sinal aqui, ó, aí muda aqui, não é? Ó? Mas vai funcionar com esse? Claro que vai. Ó. Então, é esse vezes esses dois. Como é esse vezes esses dois? É o x vezes x menos y. Então, aqui muda. Ó. Porque é x menos y. Depois, ó, é menos y, né? Ó. Então, não é mais y, é menos y. Que é esse menos y de novo, vezes os dois, né? Ó. Vezes x menos y. Perfeito? E daí, as contas seguem. X vezes x continua x ao quadrado. Agora, mais com menos, não dá mais, dá menos. Mas eu continuo multiplicando xy, né? Agora, terminou. O x multiplicou os dois. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Agora, esse aqui, ó, menos com mais, não é mais. Agora é menos. Y vezes x é yx. Mas eu posso colocar xy. Aí, menos com menos, mais y vezes y, y ao quadrado. Veja que, na verdade, é exatamente o que ocorreu aqui, só que de outra forma, né? Tá certo? Aí, aqui, ó, o que é que deu? Aqui não mudou muita coisa, né? X ao quadrado, como esses sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 2xy, né? Ele mais ele mesmo é o dobro dele, repete o sinal. Mais y ao quadrado. Perfeito? Então, é isso. Então, você pode fazer também dessa forma. Tá ok? Até aqui, alguma pergunta? Não. Então, vamos seguir. Tá Não, certo? professor. Tá tranquilo, né? Tá levando, estamos levando. Leve não, rapaz. O negócio de levar é perigoso. Estamos assimilando, professor. Isso, assim Eu vai entendi muito essa melhor. parada. Tá certo? Aí vamos lá. Então a gente tinha parado aqui na soma, né? Agora vem a diferença que a gente acabou de fazer. A gente já sabe o resultado. Então aqui vamos ver como é que ela surge. Você tem um quadrado de lado x de novo. Você começa sempre com o quadrado de lado x. Antes, a gente acrescentou, porque era a soma. Como é subtração, em vez de acrescentar, a gente vai fazer o quê? Vou repetir de novo. Ó, nesse anterior, a gente tinha o quadrado x aqui e acrescentou o pedacinho y, não foi isso? Agora a gente não quer somar, a gente quer x menos y, né? Então, em vez de acrescentar no quadrado, a gente vai fazer o quê? Retirar. Hã? Subtrair. Vai retirar. Então, a gente vai medir um pedacinho y, né? Podia ser em qualquer canto, né? Mas eu vou fazer nesse canto aqui do final. Vou medir um pedacinho aqui, ó. Vou chamar de y e formar um quadrado e tirar ele. Perfeito? De tamanho y, né? Ok? Bom, aí o que eu vou fazer? Vou tirar esse retângulo aqui, ó, de base y aqui tudinho, e mesma coisa para cá. Perfeito? Então, ó, qual é esse tamanho? Se o total é x, eu tirei y, né? Se eu estou tirando o y do x, então é x menos y, esse pedacinho aqui, né? Ó. Daqui até aqui é x menos y. Tá certo? Porque quando você somar com y, tem que dar o x, que é o total, né? Então, vamos continuar. Mesma coisa, opa, mesma coisa ali no outro, ó. Perfeito? Opa, deixa eu voltar um pouquinho, ó. Aí, o que eu quero saber? Eu quero saber a área desse quadrado. Qual é a base dele? É x menos y. Qual é a altura? X menos y. Então, eu sei calcular a área dele. É x menos y ao quadrado, não é? Ó? Então, mas, equivalentemente, o que é ele em relação a tudo? Não é? Ó?
o tudo era x ao quadrado, né? Aí eu estou tirando, ó, do x ao quadrado, né? Porque o total era x, que é esse aqui. Eu vou tirar esse pedaço, vou tirar esse pedaço e vou tirar esse pedaço. E vai ficar só o x menos y ao quadrado. Então, como é que vai ser isso? Tá certo? Como é que vai ser isso? Quanto é que é esse pedacinho aqui, a área? É a base, que é y, vezes a altura, que é x menos y. Então, vai ficar y vezes x menos y. Mesma coisa aqui, ó. X menos y vezes a altura, que é y, né? Poderia colocar x menos y vezes y, mas eu vou colocar que nem esse. Y vezes x menos y. Perfeito? Ok? Então, ó, esse pedaço aqui, ó, é esse grandão menos esses 3 pedaços. O que vai sobrar? Vai sobrar esse pedaço, tá certo? Só que eu vou calcular pegando o grandão e diminuindo esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, para dar o x menos y ao quadrado, porque eu quero saber o resultado disso, né? Então, vai ser quem? Vai ser o grandão, né? Mas o grandão é tudo. Eu tenho que tirar esse pedaço aqui, esse quadradinho e esse outro retângulo, que são esses 3 aqui, né? Vou fazer isso, ó. Ah, professor, mas por que deu isso? Porque eu multipliquei y vezes x, xy. Y vezes menos y ao quadrado. Tá certo? Aí menos o pedacinho que é y ao quadrado. Tá ok? Deixa eu colocar a colega que está pedindo para entrar ali na sala rapidinho e vamos voltar. Então tá. Aí eu vou fazer aqui, ó. Vai dar menos 2xy mais 2y ao quadrado, porque menos com mais é menos, então menos 2xy, menos com menos é mais, então vai dar 2y ao quadrado. Aí 2y ao quadrado menos y ao quadrado é mais y ao quadrado, e dá aquilo que a gente já sabia de antes, né? Só que visto da forma geométrica, né? Tá certo? Aí você pode até lembrar daquela regra, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não se preocupe com esses desenhos, porque esses desenhos é só para ilustrar. O que a gente quer mesmo é que você saiba fazer as contas como eu fiz ali na lousa. Tá certo? Tá ok? Então não se preocupe com isso não. Tá? Então tá aqui, né? Ó. Mas olha só, do mesmo jeito que eu posso encontrar x menos y ao quadrado e dar esse resultado, se eu tiver esse resultado, eu tenho que saber que eu posso voltar para cá. Tanto esse com menos, quanto o outro com mais, que é o que tem aqui, ó, que é a chamada fatoração, né? Ó. Se eu tiver esse aqui, ó, eu tenho que saber voltar para cá, né? Aí, como é que eu vou fazer isso? Aí, vamos lá para o quadro de novo. Vamos para o quadro de novo, né? Olha só, eu vou apresentar as duas informações que eu sei. Eu sei esta informação aqui, que é a seguinte, né? Ó, que é x mais y ao quadrado, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá certo? A outra informação com menos, eu também sei. Só muda esse sinal aqui do meio, ó. Veja que o restante fica tudo igual. Mais fica tudo mais. Com menos, só muda esse sinal. Tá certo? Agora eu me pergunto, e se eu tivesse o contrário? Se eu tivesse assim, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Se você visse só isso, sem saber disso aqui, você saberia que isso ia resultar em a mais b ao quadrado? Ou ainda, se você tem a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, você consegue ver que você vai resultar em a menos b ao quadrado? Consegue? Vendo lá, eu sei que eu volto para cá, né? Eu sei que eu volto, tá certo? Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó, do seguinte. Imagina o seguinte, que tu tem assim, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Eu quero sair daqui, ó, que é esse lado, né?
e voltar para esse, né? O x está igual, o x está aqui, né? Ó. Mas quem é o y? O y aqui é número, né? Ó. E aí? O y ao quadrado é número, né? Eu tenho esse aqui, né? Ó. Como é que eu volto para esse? Aí eu faço assim, ó, presta atenção. Eu tiro a raiz quadrada desse, que vai dar x. Tiro a raiz quadrada desse, que vai dar 3. Né? Então, ó, provavelmente é x e é 3. Como todo mundo é mais, provavelmente é mais. Mas será que isso é igual? Como é que eu vou ter certeza? Aí, ó, eu vou ver que o do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ó, se eu pegar 2 vezes esse, dá o do meio? Dá? Dá. Dá sim. Dá, Então, sim. eu tenho certeza que esse vai dar isso. Tá certo? Porque se fosse assim, ó, tipo, x ao quadrado mais 5x mais 9, isso aqui não é x mais 3 ao quadrado. Por quê? Se eu tirar a raiz quadrada aqui, ó, de x ao quadrado, é claro que vai dar x. Se eu tirar a raiz quadrada do 9, é claro que vai dar 3. Mas o do meio tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Dá igual? Claro que não. Então, isso não é isso. Perfeito? Mas esse aqui é. Ok? Professor, Oi? no último exemplo que o senhor deu, dá para resolver pelo produto de Stevin? Pelo quê, mesmo? Pelo produto de Stevin? Pelo produto? De Stevin? De quem? Ou de Steve, ou Stevin. É porque na época que eu estava estudando, o professor sempre falava que tinha esse produto, o produto de Stevin. Aí ele nunca mais falou outro nome além de Stevin. Aí Ah, ficou na não minha conheço, cabeça o não. produto Eu de sei Stevin. que alguns desse tipo dá para fatorar, entendeu? Aqui, ó, tu tá fatorando assim, tu tá fatorando com x mais 3 vezes x mais 3. Mas tem uns que podem ficar assim, ó. Deixa eu lhe mostrar. Que eu não estou falando ainda, só vou falar bem mais tarde. Vou falar só dos produtos notáveis, tá certo? Vou apagar aqui rapidinho. Tem uns que podem ficar assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que x mais 2 vezes x mais 3. É isso que é o produto de Stevens? Oi? É. Alguns podem ficar, mas a gente não está falando desses e não quer saber desses agora, tá entendendo? Sim. A gente só quer saber desses que ficam quadrados perfeitos, como esse outro exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Sei lá, deixa eu pensar aqui. 49a ao quadrado menos menos 24ab mais 25b ao quadrado. Aí a pergunta é, eu posso daqui, que é esse, né, voltar para esse, para uma soma só de 2? Aí tu faz como eu fiz antes, né? Ó. Tu tira a raiz desse. Raiz de 49 a ao quadrado. 49 é 7, de a ao quadrado é a, perfeito? Aí tira a raiz desse também, raiz quadrada de 25b ao quadrado. Então, de 25 é 5 e de b ao quadrado é b. Para que seja realmente, para que seja isso, ó, eu não sei se é ainda, mas não, aqui é menos, né? Tem que ser menos. Para que seja realmente isso, né, para que esse vire esse, é necessário que quando eu pegar 2 vezes esse, que é o 7a, vezes o 5b, tem que dar esse aqui, ó. Aí você vai dizer, ó, não vai dar, professor. 14 vezes 5 é 70, então é 70AB. Então, ó, eu não posso fatorar. Pode ser que exista outra maneira, mas dessa maneira não dá. Perfeito? Pode ser que dê outra coisa, mas isso não dá. Para funcionar, aqui teria que ser exatamente, em vez de 24, tinha que ser 70. Ah, e 170 dá.
Então, isso aqui, ó, é 7A menos 5B ao quadrado. Aí daria certo, quer ver, ó? Quadrado do primeiro, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 7, 14, vezes 5, 70, menos 70, né? Ó, AB. Mais o quadrado do segundo. Menos 5B ao quadrado, 25B ao quadrado. Então, esse vira esse. Sem nenhum problema. Perfeito? Alguma dúvida aí? Eu não. É simples, né? Então, é isso que você tem que fazer. Quando for um trinômio, né? Mas tem outros casos, tá certo? Vamos ver outros casos logo. Vamos voltar para a apresentação aqui, ó. Tela inteira. Obrigado, professor. Valeu, professor. Estamos vendo aqui. Tá tranquilo. Beleza, então vamos continuar vendo. Continuando. Então é isso, né? Ó. É a fatoração, né? Ó. O slide aqui faltou aquilo que a gente falou, que tem que verificar se o do meio dá certo, né? Ó. Tá certo aí, ó. Esse outro aqui, ó. Esse aqui é 4A e esse aqui é 3B. Aqui no meio é 2 vezes 4A vezes 3B. Aí você tem que verificar, né? Opa. Ó. 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24. Ó. Aí dá 24AB, né? Então tá certo isso aqui, ó, direitinho. Perfeito? Produto da soma pela diferença. Bom, então aqui é feito desta maneira, olha só. Ele pega as medidas, né? Ó. Se esse pedaço todo é x e esse pedaço todo é y, esse que falta, claro que é x menos y, né? Ó. Aí vamos organizar para formar as figuras geométricas. Então, o que é a área? X menos y vezes x mais y, se eu pegar a área desse triângulo todo, né? Ó, que é base, que é x mais y, vezes a altura, que é x menos y. Perfeito? Parece que tem alguém querendo entrar. Aí, continuando. Vou organizar para saber que outra forma eu posso enxergar isso, né? Ó, vamos lá. Olha o que eu fiz. Eu completei, né? Passei o x para cá. E, claro, se aqui é x mais y, se o x está desse lado, o y está desse outro. Só que, ó, quando eu junto as extremidades do x e do y, né? Ó, eu formo esses dois trapézios, né? Ó. Todos estão vendo? Aí eu vou partir e escrever de um outro jeito, porque o meu objetivo é sempre formar um quadrado, né? Ó. Aí, ó. Ah, professor, mas isso não é um quadrado. Mas se a gente completar tudo aqui, né? Ó, todinho aqui, ó. Se eu completar ele todinho, dá um quadrado, né? Ó. O lado é x e aqui é x, né? Ó. Se eu completar, dá o quadrado. Né? Ó. Aí eu completo e dá o quadrado. Perfeito? Ok? Então tá, agora sim. Eu vou calcular essa área de outra forma. Eu já sei que se eu escrever assim, dá x mais y vezes x menos y ou x menos y vezes x mais y. Agora eu vou olhar para cá, né? Para o quadrado grande. Ó, o que é? Ora, a área, essa área amarela marrom não é igual a essa aqui, ó? Nesse quadrado grande, olha no quadrado grande de lado x. Como é que eu acho esse pedacinho? É fácil. É só pegar o total e diminuir desse quadradinho pequeno, né? Ó. Mas o quadrado grande é x ao quadrado e o quadrado pequeno é y ao quadrado. Aí um menos o outro é x ao quadrado menos y ao quadrado, que é o que vai dar, né? Perfeito? Simplesmente isso, né? Agora, vamos ver como é que fica isso fazendo as continhas mesmo direitinho, né? Vamos lá? Então, vamos lá para o que a gente está fazendo, né? Então, agora a gente quer fazer o produto da soma pela diferença. Como é que eu vou fazer o produto da soma pela diferença? Então, vamos lá. Agora é x menos y vezes x mais y. Vou fazer como antes, né? Então, é
x menos y multiplicado por x mais y, né? A ordem aqui é indiferente, o resultado será o mesmo. Mais com menos, menos. Y vezes y, sabemos que é y ao quadrado. Mais com mais dá mais. Yx, eu vou escrever xy, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Mais com menos continua dando menos, né? Agora é a segunda linha. X vezes y, xy, e x vezes x é x ao quadrado positivo, né? Agora, olha só, esse aqui dá menos y ao quadrado. Sinais diferentes, subtrai. O número menos ele mesmo é zero. Qual sinal que eu coloco? Mais ou menos? Tanto faz, você escolhe. Vou colocar mais. X ao quadrado. X ao quadrado mais zero é x, menos y ao quadrado. Então, esse negócio, ó, dá x ao quadrado menos y ao quadrado, como a gente já sabia. Perfeito? Fazendo daquele outro jeito lá, pela distribuição, x menos y vezes x mais y. Ó, ficou até parecido com aquele outro, que era menos menos, só que é menos e mais. Mas a forma é a mesma. Esse aqui, ó, vai multiplicar esses dois primeiro. X vezes x mais y. Aí menos y, que também, ó, multiplica os dois. O mesmo, né? X mais y. E daí é só multiplicar fazendo o jogo de sinal. X vezes x, x ao quadrado. Mais com mais é mais, xy, né? Esse, multiplicar esse, x ao quadrado, e multiplicar esse mais xy. Agora aqui, ó, menos com mais dá menos. Y vezes x, yx, mas a gente sempre está colocando xy. Menos com mais é menos. Y vezes y ao quadrado. Ó, sinais diferentes, cancela, né? Vai dar zero, e isso é x ao quadrado menos y ao quadrado, como a gente já sabia. Então, você pode fazer desta maneira, que você não vai errar. Ou lembrar, produto da soma pela diferença. Não é? Ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá certo? É claro que do jeito que você vai, você também pode voltar, né? Você pode voltar. Imagina que alguém lhe dê assim, ó. Imagina que alguém lhe dê assim, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu quero transformar essa subtração em multiplicação. Ah, aí eu sei, né? Aqui eu sei direitinho, ó. É A menos B vezes A mais B. Por quê? Porque é o contrário disso, né? Então é isso que vai dar. Né? Você só faz o quê? Tira a raiz quadrada aqui não tem segredo. A raiz quadrada é A, tira a raiz quadrada aqui é B, vai dar o B. Mas só funciona se for um quadrado menos o outro quadrado. Aí você pode voltar para cá. A menos B, A mais B. Por exemplo, você tem assim, ó, 9 menos x ao quadrado, né? Aqui a raiz de 9 é 3, e a raiz de x ao quadrado é x. Não é? Ah, professor, então eu sei. Agora vai ficar 3 menos x vezes 3 mais x. Pronto. Por quê? Ó, quadrado do primeiro, 9, menos, porque é mais e menos, o quadrado do segundo. Perfeito? Não é? Então, você pode fazer assim a fatoração. Esse aqui é o produto notável e esse aqui é a fatoração. Tá certo? Bom, mas isso não para aí, né? Então, eu vou fazer assim. Olha a minha ideia. Vou apagar, hein? A gente vai precisar fazer com expoentes maiores, né? Então, olha a minha ideia. Eu já sei o seguinte, que se eu tiver x mais y, vou botar um pouquinho mais para a esquerda. Se eu tiver x mais y ao quadrado, isso é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí alguém pode perguntar, ah, mas eu não sei só esse não, professor, eu sei o outro também. Eu sei esse aqui, ó. Se fosse menos, eu também sei fazer, ó. Se aqui é menos, aqui muda para menos, ó. Perfeito? Entendido? Agora a minha pergunta é a seguinte, vamos para o próximo. E se em vez de ter isso aí, eu tivesse x
mais y, em vez de ao quadrado, elevado ao cubo. O que eu vou fazer? Aí eu tenho que lembrar de uma coisa, né? Ao cubo não é a mesma coisa que x mais y ao quadrado vezes x mais y? Por quê? 2 mais 1 dá 3. Então, esse é o mesmo que esse. Mas qual a vantagem? Esse aqui, ó, eu sei quanto é. É x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. E eu quero multiplicar por esse outro, que é x mais y. Ah, e aí eu faço aquela multiplicação que eu já conheço, né? Eu faço a multiplicação que eu conheço. Y vezes y ao quadrado vai dar y elevado ao cubo, lembra? Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma do expoente. 2 mais 1, 3, porque é multiplicação. Mais com mais é mais. Ó, agora só multiplicou esse, agora vai para o próximo. 2xy vezes y, né? É só juntar tudo. É 2xy vezes y. Só que o y vezes y, a gente pode escrever 2xy ao quadrado. Porque y vezes y ao quadrado. 2xy, y. 2xy, y. Mais y vezes y é y ao quadrado. Não podia ter colocado direto. 2x e y vezes y, já sabemos que é y ao quadrado. Mais com mais é mais. Agora aqui o outro, ó. Y vezes x ao quadrado. Você pode colocar y ou x ao quadrado. Mas é bom colocar sempre o x na frente. Então vai dar x, y ao quadrado. Até aqui tudo tranquilo? Sim, professor. Agora eu peguei o y e multipliquei pelos 3. Agora falta o x. Como o x é o segundo, então começa do segundo. Ah, se eu colocar aqui daria errado? Claro que não, né? Mas é melhor colocar aqui, que vai dar tudo direitinho. Agora, ó, é x vezes 2xy, né? Então é 2xy vezes x. Ó, o 2y continua. Mas aqui, ó, eu posso multiplicar x vezes x é x ao quadrado. Não, tá errado, né? Eu tô pulando, né? Tem que ser primeiro com esse, né? Desculpa, eu pulei para esse. Primeiro com esse. X vezes y ao quadrado, x, y ao quadrado. Mais com mais é mais. Agora sim, esse com esse. X vezes 2xy. Como eu posso organizar? Eu posso colocar o 2 na frente, o x e o y. Só que esses dois eu posso fazer x vezes x, x ao quadrado. Então vai dar 2x ao quadrado y. Tá certo? Então eu só reorganizei para que o x ficasse junto, né? Ó, e x vezes x é x ao quadrado. Perfeito? Mais com mais é mais. Agora com o último, né? Já foi com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. Mais com mais é mais. X vezes x ao quadrado é exatamente como y dá y ao cubo. Aí você soma tudo, né? Aqui, ó, é y ao cubo. Mais. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Mas eu só posso somar porque a parte das letras é exatamente igual. X, y ao quadrado, y ao quadrado. Então, posso somar. Tá certo? Se eu tiver dúvida na soma, como isso aqui é a mesma coisa, eu posso pensar que é assim. Imagina que isso aqui é duas maçãs e aqui uma maçã. 2 maçãs mais uma maçã. Então, vai dar 3 maçãs. Mas a minha maçã é x, y ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó. Mais, né? Vai dar mais 3x ao quadrado y. Mais x ao cubo. Professor, eu não posso somar esses dois? Claro que não. Para eu somar, a parte literal, que é a parte das letras e expoentes, tem que ser exatamente igual. E não é, ó. Quem está ao quadrado aqui é o x. Aqui o x não está ao quadrado. O y não está ao quadrado e aqui está ao quadrado. Então não dá para somar. Então a resposta é essa mesmo. Perfeito? Só fica indicada a soma. Então, ó, esse negócio aí vai dar x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Perfeito? Tá ok? Alguma pergunta? Então vamos seguir. Professor, Oi. eu, por exemplo, somar assim, 3xy ao quadrado mais y ao quadrado. 3 Xy ao quadrado mais 3xy ao quadrado. Aí quanto dá o resultado? Sim.
Não posso Sim. somar, né? Posso colocar o y ao quadrado em evidência, mas somar eu não posso. Né, ó, quando eu tiro y ao quadrado daqui, fica 3, aí mais. Quando eu tiro y ao quadrado daqui, fica 3x. Mas somar esses dois não pode. Eu só posso somar se aqui tivesse x, ó. Aí se fosse 3xy ao quadrado, ó, então são números da mesma natureza. Então daria 6xy ao quadrado. Certo? Ou podia ser assim também, né? Se fosse 3y ao quadrado mais 3y ao quadrado, não tivesse x, também daria 6y ao quadrado. Para eu somar, eu só posso somar, ou subtrair também, a mesma coisa, se a parte das letras for exatamente idêntica, inclusive com os expoentes. Perfeito? Entendido isso? Se não for, você não pode somar. Porque senão, ó, eu poderia somar esse. Mas não, ó, aqui está x ao quadrado e aqui está x. Aqui está y ao quadrado. Não pode somar. Para eu somar, teria que ser x ao quadrado y aqui e x ao quadrado y aqui também. Ou poderia ser x aqui y ao quadrado. Eu poderia somar. Mas como são diferentes, ó, eu não posso somar. Perfeito? A parte das letras tem que ser idêntica. Aí eu posso somar os coeficientes. Entendido isso? Entendido isso? Sim. O colega que perguntou, entendeu? Sim. Tá, perfeito. Então vamos continuar. Entendi. Mais um passo. E se em vez de ser ao cubo fosse a quarta? Faria do mesmo jeito. O que é o xy à quarta? É x mais y ao cubo vezes x mais y. Aí eu pegaria o x mais y e multiplicaria por esse. Tá certo? Antes de fazer a quarta, eu vou fazer um outro aqui, ó. Porque eu também quero menos, né? Quero saber quando dá menos. Né? Eu já sei que x menos 2xy mais y ao quadrado é o nosso x menos y ao quadrado vezes x menos y, porque eu quero achar, ó, x menos y elevado ao cubo, né? Então é esse vezes esse. Esse é esse que eu vou multiplicar por x menos y. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Menos com mais é menos, y vezes y ao quadrado. Não vai ser muito diferente do outro, vai mudar só os sinais, tá certo? Menos com menos agora é mais, 2x y ao quadrado como o anterior. Menos com mais é menos, só que xy. Tá certo? Opa, aqui é x ao quadrado, desculpa. X ao quadrado y. Tá certo? Que este é esse aqui. Então tá certo agora. Então, ó, é isso. O que diferenciou desse aqui para o anterior é que apareceu esse menos aqui e esse menos aqui. Agora vamos x. Mais com mais é mais. Então vai dar xy ao quadrado. Como no outro, que ficou idêntico, né? Mais com menos é... Professor, é x ao cubo a primeira lá. Perfeito. Obrigado. Isso é ótimo. Estão prestando atenção. Excelente. Gostei muito. E aí vai dar x ao cubo. Aí vamos lá, né? Menos y ao cubo. Mais vai dar mais 3xy ao quadrado. Posso somar? Porque é tudo igual. Xy ao quadrado, xy ao quadrado. Aqui, ó, sinais iguais também pode somar, porque é tudo igual. X ao quadrado y, x ao quadrado y. Então vai dar menos 3x ao quadrado y. Mas esses dois não pode, né? E x ao cubo. Aí, olha só, o que aconteceu? Qual foi a mudança que houve? Quando eu mudei aqui para menos, né? Quando eu mudei aqui para menos... Quando eu mudei aqui para menos, antes eu sei que era mais, que é o que está aí, ó. O que aconteceu? O primeiro continuou igual, né? Mas o segundo, de mais, virou menos. O terceiro continuou igual. 3xy ao quadrado. 3x. E o último mudou, de mais para menos. Perfeito? Se eu colocar assim, todos entendem que o mais é o de cima, né? E o menos só mudou aqui. O mais é tudo mais, e o menos só mudou esse e mudou esse. Professor? Perfeito? Tá ok? Ok. Agora eu me pergunto, quanto é que vai dar este aqui, o A4? Professor? Oi? Esse x mais y elevado a 4
pode ser a mesma coisa que x mais y ao quadrado mais vezes x mais y ao quadrado? Pode, claro que pode. Sem nenhum problema. Só que aí você vai ter 3 parcelas para multiplicar, né? Uma pela outra. Mas pode, sem nenhum problema, tá certo? Eu não vou nem multiplicar, que eu vou lhe dizer quanto é que vai dar sem multiplicar. Né? Olha quanto é que vai dar. X à quarta mais 4x ao cubo y mais mais 6x ao quadrado y ao quadrado mais 4xy ao quadrado mais ao quadrado não, ao cubo, né? Perdoe. Mais y à quarta. Você acredita que dá isso? Aí você vai dizer assim, eu acredito que o senhor é o professor, então eu acredito. Né? Mas eu já errei várias vezes aí, vocês viram, né? Como agora há pouco, né? E consertei. Aí eu lhe pergunto, e aí? Como é que eu sei que vai dar isso? Olha só como é que eu fiz. Eu faço assim, ó. Eu penso que é xy em todos. Como é mais, é tudo mais, né? Vou dizer como é que eu fiz. Eu penso que é xy em todos. Um, dois, três, quatro, 5. Como é que eu sei que era 5? 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu olho aqui, ó. Quando dá ao quadrado, dá 1, 2, 3 termos. Quando dá ao cubo, dá 1, 2, 3, 4. Né? Então, quando dá a quarta, vai dar 1 a mais também, vai dar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloco primeiro os expoentes. Ó. Como aqui tem que ter xy e só para ter x à quarta, então é porque eu penso que é o mesmo, né? Ó, sempre começa com o mesmo, a quarta, e para ficar só o x à quarta, o y é 0. Eu vou até mudar a cor, para vocês verem o que está acontecendo. Perfeito? Aí, a partir daqui, ó, como eu estou dizendo que todos têm xy, o x diminui e o y aumenta. Então, se o x diminui, vai ficar 3, 2, 1 e 0. E o y vai aumentar, então vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Aí, ó, como aqui é 0, é claro que fica só x à quarta. Mas, aqui não, aqui continua x ao cubo y. Mais, aqui continua x ao quadrado e y ao quadrado. Aqui continua x, y ao cubo. Aqui não, como x é 0, é 1, então é y à quarta. Perfeito? Então, ó, se você observar, a parte da letra já foi toda acertada. Mas está faltando os números aqui da frente, né? Aí a primeira coisa que eu vejo é que em todos começa com coeficiente 1, né? Então esse aqui já está certo. Agora, a partir daqui, o que é que dá? Aí eu observei o seguinte, ó, que esse aqui é igual a esse. Mas esse aqui, ó, aqui é 1 e aqui é 2. 1 mais 2 deu 3. Para dar esse outro, 2 mais 1 deu 3. Aqui não é 1, 1 mais nada, 1. Por isso que deu isso. Perfeito? Então, para achar esse aqui, foi assim que eu fiz, ó. O 1, né? Aí, para esse aqui, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. Sempre o do cara mais do anterior. Aí, para dar esse, 3 mais 1, 4. Para dar esse, 1 mais nada, 1. Então, é isso que vai dar aqui, né? Exatamente isso, olha só. Então, o primeiro repete. A partir do segundo, soma o que está acima dele com o anterior. 3 mais 1, 4. 3 mais 3, 6. 1 mais 3, 4. Aí o último é 1 mais nada, 1. Continua a mesma coisa. Então, ó. É por isso que eu sabia. Perfeito? Vamos fazer o próximo? Vamos fazer o próximo? Bora. Sim. Eu não quero só o mais. Eu também quero quando for menos. E aí, quando for menos, como é que eu sei onde vai ser o menos? É fácil. Ó. Sempre alterna. Ó.
Quando for menos, o primeiro é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo, se tivesse outro seria negativo. Ó. Quer ver? Ó? Positivo, negativo. Positivo, negativo. Se tivesse outro seria positivo. Então, positivo, né? Ó. Aí o próximo é negativo. Próximo positivo, próximo negativo. Próximo positivo. Tá certo? Não pulei nenhum não, né? Pulei não, tá certo. Perfeito? Agora, o a quinta. Olha só como é que eu vou fazer o a quinta. Eu já vou colocar direto, tá certo? Ó, primeiro as letras. X a quinta, né? Ó, porque é igual. X a quinta, mais, aí vai ter y elevado a zero aqui. Não preciso colocar y elevado a zero? Claro que não. Mas no próximo, vai ser x a quarta e o y elevado a 1, né? Porque aqui o y é elevado a zero. O próximo é y elevado a 1. Mais x ao cubo e o y elevado a 2, né? Mais x ao quadrado y ao cubo, mais x, y, x a 1, tá aqui, 3, 4, mais y a quinta, porque o x vai ser 0, né? Vai dar 1, y a quinta. Agora eu preciso saber quais os números que aparecem aqui na frente, né? Em todos. No primeiro e no último é sempre 1, né? Primeiro e último sempre 1, não vou nem mexer. Mas olha só. Depois do primeiro, esse aqui, ó, é a soma desses dois, ó, dos coeficientes. 4 mais 1, 5. Esse aqui, ó, 6 mais 4, sempre o da coluna dele mais o anterior. Esse aqui, 4 mais 6, 10. Esse aqui, 1 mais 4, 5 de novo. E esse aqui é 1 mais nada da 1, a gente já sabia que era 1 de antes, né? Ó? Então não há problema. Tem como errar? O cara, mesmo querendo errar, acho que dá certo. Se em vez de mais for menos, sem problema. Professor? Oi? Assim, uma coisa que a gente pode perceber aqui é que quanto mais aumenta o número de multiplicações que o XY faz, tipo assim, XY elevado a 5, XY elevado a 6, o X ele começa a decrescer, certo? E o o cara aqui da frente sempre fica com o maior expoente. Daí ele diminui e o outro começa a aumentar. Entendeu? Ok. É sempre assim, ó. E o primeiro, apesar de não estar aqui, ó, é y elevado a zero. Porque a ideia é a seguinte, sempre tem os dois. Ah, mas aqui não tem. Tem sim, é y elevado a zero. Só que y elevado a zero é 1. Precisa colocar? Não, senhor. Não, né? Tá certo? Aí aqui y elevado a 0, y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3, 4, até chegar no 5. Aí o x diminui. 5, 4, 3, 2, 1, x elevado a 0. Não aparece porque x elevado a 0 é 1. Tá certo? E os coeficientes é a soma dos anteriores, né? Tá ok? Até aí alguma dúvida? E, professor, tem algum uso prático para esse tipo de cálculo aí? E muito. Para nós, vai ser para demonstrar algumas derivadas. Aí o sinal, ó, positivo, negativo. Positivo, então o próximo é negativo. Positivo, então o próximo é negativo. Perfeito? Então, quando for menos, alterna. Começando do primeiro positivo e alterna. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Se for com o sinal de mais, todo mundo fica mais, claro, né? Só alterna se em vez de mais y for menos y. Tá certo? Tá ok? Tá ok. E é simples assim, né? Tá? Então, isso aí não tem como errar, não, eu acho, né? Tá? Vamos seguir. Aí aqui tem uma forma geométrica de achar o cubo só, né? Ele só faz para o cubo. A gente já foi além do cubo porque a gente é mais esperto, né? Ó, aqui tem um equívoco. Aqui não é mais, não. Aqui é menos, tá? O colega errou na digitação aqui, o professor, tá? Perdoe aí, tá certo? Tanto é que aqui, ó, ele faz certo com menos, ó. Ok? Aí esse aqui, ó. Oi? Eu não entendi porque ele ficou 9. Aonde?
O x ao quadrado menos 9. Não, isso aqui ele quer que você transforme x ao quadrado menos 9 no produto de x mais 3 tá. menos 3. Ele precisa tirar a raiz. Ele quer que transforme a adição ou subtração nessa multiplicação, né? Ó. Aqui, ó, não é uma subtração? Sim. Quando tu tirar a raiz quadrada aqui, vai ficar 2 sobre 3a, né? E aqui 7b. Então vai ficar 2 sobre 3a mais 7b e 2 sobre 3a menos 7b. É só para te transformar em multiplicação, né? Perfeito? Sim, agora entendi. Só para isso. É outro tipo de fatoração, né? Que a gente já tinha visto até ali. Você olha no slide anterior aí na aula. Tá, e aqui é para o cubo, né? Ele vai fazer a explicação geométrica de como surge o cubo, né? Então, aqui é x mais y ao cubo, né? Por quê? Porque o volume do cubo é o tamanho do lado, né? Todos os lados são iguais. Nesse caso aqui, todos são x mais y elevado ao cubo, né? Perfeito? Vamos pegar cada um separadamente e calcular. Ó. Aqui todo mundo é y, então aqui é y ao cubo. Aqui, ó, um é x e o outro é y. Tá certo? Aqui é x e aqui é x. E aqui é y. Então vai dar x vezes x ao quadrado vezes y, x ao quadrado y. Esse aqui, ó. Esse é x, esse é y e esse é y. Então aqui y ao quadrado vezes x. Vai ficar x, y ao quadrado. Tá certo? Só que desse aqui, ó, tem 3, ó. 1, 2, 3. 3xy ao quadrado. Desse aqui também tem 3. 1, 2, 3. Que vai ser 3x ao quadrado y, né? Esse aqui só tem 1 e esse só tem 1, que nem aparece aqui porque ele está lá pelo outro lado. Então, vai dar exatamente o que a gente já sabe, né? Tem 3 desses. Então, o resultado é o que a gente já sabia, que a gente já fez a conta direitinho, né? É a soma de tudo, né? Tá certo? E se for menos, ó, se for mais. Se for menos, vira menos. Perfeito? Como a gente já sabia, né? E é isso que ele explana por hoje, né? Eu quero falar mais algumas coisas. Eu gostaria que vocês me permitissem isso, né? Eu não sei nem... Quanto tempo você quiser. Quanto tempo você quiser. Tá, deixa eu parar aqui a apresentação. Tá? Eu quero falar mais umas coisas aqui, tá? Tem um outro tipo de multiplicação que também é interessante, né? Pelo seu resultado, tá certo? A gente já viu quando isso aqui se chama binômio de Newton, né? Tá certo? Tem uma coisa que eu acho que vocês não lembram, não sei se vocês estudaram, porque às vezes o ensino médio, ele falha, né? Ele falha, e falha muito. E muito, professor, ele falha e muito. Que é uma coisa chamada fatorial. Já ouviram falar? Já. Já ouviram falar no fatorial? Já. É aquele pontinho de exclamação, né? Exatamente. Fatorial, a gente só pode fazer fatorial de número inteiro positivo. Ou de número natural, que é a mesma coisa, né? Tá certo? Número inteiro positivo ou número natural, que no final das contas é a mesma coisa. Então, o fatorial é sempre assim, ó. É o número vezes o anterior, vezes o anterior deste último que você escreveu, até chegar em 3, 2, 1. Tá certo? Por exemplo, se você for calcular o fatorial de 5, isso é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 20, 60, 120. Entendido a ideia? Se você for calcular o fatorial de 3, vamos pegar só pequeno, porque você está vendo que se eu for pegar número grande, vai dar muito alto e o nosso tempo vai acabar, né? Então, é assim que calcula o fatorial, tá certo? Alguma pergunta até aí? Ainda O bem que eu interessante é que aprendi. você pode escrever assim, ó. 5 vezes 4 fatorial, isso é a mesma coisa que isso, porque eu escrevi 5, em vez de escrever todos aqui, ó, escrevi com a exclamação, quer dizer que tenho todos. Só que eu não escrevi, mas eu posso escrever assim. Para que serve isso? Para fazer as contas. Tá ok? Né? É como se eu tivesse n vezes n menos 1 fatorial. Aí o restante está embutido aqui dentro. E aqui está só o n sozinho. Porque às vezes eu quero tirar só esse cara, né? Às vezes eu vou fazer uma... Imagina assim, quanto é 5 fatorial dividido por 5? Ah, isso é fácil.
o 5 é 5 vezes 4 fatorial, o 5 continua assim, só cancelo com esse, porque aqui não tem fatorial, né? Então, o resultado é 4 fatorial. Perfeito? E neste caso é 12/24. Tá ok? Entendido? Por isso que às vezes eu escrevo dessa forma. Só para ajudar nas contas. Assim também, né? Tá ok? Professor, Oi. uma pergunta. Quando a gente pode usar o fatorial nessa propriedade aí que o senhor acabou de ensinar? Eu acho que é onde eu vou chegar agora, né? Por isso que eu estou falando. Tá. Porque, na verdade, eu não quero falar de fatorial. Eu quero falar de uma outra forma de achar esses números aqui. Ó. Entendeu? Que é usando uma coisa que é chamada de número binomial, que é escrito assim. Ó. O número binomial é calculado assim. Ó. N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Só que o N tem que ser maior ou igual a P. Perfeito? Então, esse número aqui ó, tem que ser sempre maior que esse. No máximo igual. Esse aqui nunca pode ser menor. Tá certo? Isso aqui chama número binomial. E é com ele que eu acho esses aqui, né? Porque você percebeu que se eu fizesse aqui, ó, x mais y elevado a 50, aí eu teria que fazer os 49 antes para poder achar, ia ser complicado, né? Então tem que ter outra maneira de achar direto esse, né? Tá certo? E é isso que eu vou lhe mostrar. Perfeito? Só para tirar uma dúvida do nível na cabeça que eu Diga aí. lembrei, uma dúvida. Puxei lá no ensino médio. Diga Tem como a aí. gente fazer produto tipo assim, P fatorial menos N fatorial? P fatorial menos N fatorial? Isso. Claro, dependendo do que você está usando, né? Ah, sim. Depende da sua aplicação, tá? Sempre depende da aplicação. Agora, olha só aqui. Olha só aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, que eu estou achando que tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Mudou nada, achei que fosse mudar a imagem, mas não mudou, não. Tá. Acho que melhorou muito pouco. Então vamos lá, olha aqui. A ideia é a seguinte. Porque assim, esse negócio assim, ó, x mais y elevado a qualquer expoente, 3, 5, 7, é chamado binômio de Newton, né? Certo? Como é que a gente calcula o binômio de Newton? Aí é onde aparece o número fatorial. Antes de começar, eu vou colocar aqui um exemplo. Digamos que você queira calcular 5, 0. Olha o que diz aqui. O que é o 5, 0? É 5 fatorial sobre o P é o 0, né? 0 fatorial, 5 menos 0, entre parênteses, né? E fatorial. O que vai dar isso? Vai dar 5 fatorial sobre... Ah, sim, faltou dizer uma outra coisa aqui, né? Que se você for calcular 1 fatorial, dá sempre 1, e se você for calcular 0 fatorial, também dá 1. Tá? Então, 0 fatorial é 1. Vezes 5 menos 0 é 5, tem fatorial. 1 vezes esse é esse mesmo, então pode cancelar esse com esse, que dá 1. Que é o mesmo, né? Ambos têm fatorial, então pode cancelar. Então dá 1. Então, 5, 0 dá 1. Tá certo? Na verdade é o seguinte, sempre que é 0 aqui, ó, não importa qual o número que está aqui, né? Imagina que era 6. Não vai dar a mesma coisa? Mudou o resultado? Não. Imagina que era 7. Então aqui vai dar 7, aqui já é 7. Vou de novo cancelar e vai dar 1. Então, sempre que o P é 0, o resultado é sempre igual a 1. Vou até colocar junto com esse. Sempre que você calcula N com 0 aqui, ó, dá 1. Mesma coisa se fosse calcular com números iguais, também dá 1. Quer ver? Ó? Vou fazer aqui o 7. 7, 7. Então, isso é 7 fatorial. Aí, ó, P fatorial, que no caso é 7, vezes N menos P. Então, é esse menos esse. 7 menos 7
fatorial. Então, isso vai dar o seguinte. Isso vai dar o seguinte. 7 fatorial sobre 7 fatorial. 7 menos 7 é 0. 0 fatorial é 1. Então, vai dar 1. Importa quem é esse número e quem é esse? Não vai ser tudo a mesma coisa? Se fosse 9, 9, 9. 9, 9. 9 menos 9. 9 fatorial sobre 9 fatorial dá 1. Então, não importa quem é o número, sempre que for ele com 0 e ele com ele mesmo, dá sempre 1. Isso é propriedade, né? Tá certo? Outra coisa que é bom saber é o seguinte. Sempre que for 1, se for N1 ou N menos 1, sempre dá o de cima, sempre dá o N. Quer ver? Ó? Se você for calcular 7 1, isso é 7 fatorial, sobre 1 fatorial, aí 7 menos 1 fatorial. Estou só usando a fórmula, né? Então, isso é 7, eu posso escrever assim, 7 vezes 6 fatorial. Lembra daquele dia de escrever? 1 fatorial é 1, 7 menos 1 é 6 fatorial. O fatorial cancela com fatorial, né? 6 fatorial, né? Não é interrogação, não. É o número e a exclamação, tem que ser os dois. Então, dá 7. Não. Se fosse 7 e 6, esse aqui, ó, N menos 1 é o cara e o cara que é uma unidade menor. Então, se é 7, aqui é 6. Se aqui é 5, então aqui é 4. Se aqui é 9, aqui é 8, que é o caso. Ó, 7 e 6. Vê como vai dar 7 também. 7 fatorial sobre 6 fatorial. Aí vai dar 7 menos 6 fatorial. Olha, tem que ser, ó. Porque esse cara aqui é o 1, né? Ó. 7 menos 6 é o 1. E o 7 menos 1 é o 6. Então, vai dar a mesma coisa. Então, vai dar 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial, vou deixar assim mesmo. 7 menos 6 é 1 fatorial. Veja que é o mesmo, né? Eu não coloquei 1 aqui, né? Mas é o mesmo, né? O 1 é 1, esse cancela com esse e dá 7. Então, não importa. Ó. Se for com 1 ou com o anterior, sempre dá um número aqui de cima. Seja ele quem for. Tá certo? Tá. Feito isso, agora sim. Olha só. Feito isso, dá para a gente fazer assim. Ó. É claro que, quando eu fizer x mais y ao quadrado, é melhor fazer daquele outro jeito do que desse que eu vou fazer. Ó. É sempre isso aqui, ó. É 2, 0, x elevado a 2 e y elevado a 0. Mais 2, 1. Aí, ó, diminui, ó. Lembra que começa a diminuir uma unidade? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Então, vai ficar xy. Mais... Poxa, eu vou apagar isso aqui, vocês já estão vendo, né? A gente sabe que vai dar ele mesmo, né? Vou escrever aqui embaixo para não atrapalhar. É o N1 e o N menos 1. A gente sabe que dá 1. Aí o próximo, 2, 0, 2, 1, acaba quando os dois ficam iguais. Aí, esse aqui fica x elevado a 0 e esse aqui fica y ao quadrado. Sempre a soma dá 2, ó. 2 mais 0, 2. 1 mais 1, 2. 0 mais 2, 2. Tá certo? Você não vai somar, é só para você saber o que, é que vai dar. Aí, ó, 2, 0 e 2, 2 é esse caso aqui, né? Ó. O N0 e o NN, dá sempre 1. É por isso que aqui fica só o x ao quadrado. Y elevado a 0 é 1. Mas, aqui, ó, iguais também dá 1. Então, aqui vai ficar y ao quadrado. E quando é 1, ó, quando é 1, não dá 1, não. Dá o cara de cima, né? Quando é 1, dá o cara de cima. O cara de cima é o 2, então é 2, xy, que a gente já sabe que vai dar isso, a gente não vai fazer assim. Né? Olha como funciona com o cubo. Olha como funciona com o cubo. Imagina que é o cubo. Então, agora é 3. Ó. Então, aqui mudou tudo para 3. Ó. Aí, ó, como é 3, então é x ao cubo, y0. Aí aqui, ó, diminui uma unidade no x e aumenta uma no y. Aqui, ó, 2, aí diminui de novo uma unidade, então aqui é 1 e aqui é 2 mesmo. Tá certo? Porque a soma sempre tem que dar 3, ó, porque é 3, né? Aí 3, 2, aí vai chegar no último, que é o 3, 3.
Isso aqui vai dar x elevado a zero e y ao cubo, né? Aí olha como vai dar exatamente o que a gente já viu. 3 zero a gente sabe que dá 1. Então aqui, ó, tudinho isso aqui vai dar só x ao cubo. Mais 3, 1 dá o 3. É a propriedade, dá o de cima. Mais, ó, sempre que é 1, e quando for uma unidade menor, dá o de cima, ó. Aqui é 3, 1, deu 3. E aqui, ó, é uma unidade menor, então dá igual a esse, também dá 3. Na verdade, você vai ver o seguinte. Aqui, ó, 3, 3 é como esse, dá 1. Esse dá igual a esse, e esse dá igual a esse, sempre. Perfeito? E dá aquilo que a gente sabia. Se fosse a quarta, olha a quarta como dá certinho. Agora a quarta eu vou apagar, aqui eu vou fazer um pouquinho menor, senão não vai caber aqui na linha da lousa, né? X mais y elevado a 4. Aí começa, ó, como é a 4, então é 4, 0. Aí, ó, lembra daquilo que eu falei? X a quarta, y elevado a 0. Mais 4, 0, agora é 4, 1. X ao cubo, y elevado a 1. Mais 4, 2. X ao quadrado, y ao quadrado. Mais 4, 3. X, y ao cubo, mais o último, que é 4, 4. Aí o x fica elevado a 0 e o y aumenta a uma unidade e fica 4. Lembra que eu observei para vocês que a quantidade de parcelas é sempre uma unidade menor do que isso? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, porque começa no 0. Se começasse no 1, ficava a mesma coisa, mas como começa no 0, tem uma a mais. Tá certo? Aí, olha só. Eu sei o resultado. Olha aqui, eu sei o resultado desse, sem fazer conta, e desse. Por quê? Este e esse é esse aqui, vai dar 1. Este e esse é esse aqui, que vai dar o n, que no caso é o 4. Então, ó, vai ficar assim, ó. 4 não, aqui dá 1, né? X à quarta, mais, aqui que dá 4. X ao cubo y, mais, esse aqui eu vou pular, que eu não sei quanto dá, ó. Esse aqui é o que vai ficar aqui. Não sei quanto dá. Mas eu sei, lembra que eu falei, ó? Que esse dá esse, que esse dá esse. Então, se esse deu 4, esse aqui também dá 4. Porque essa é a propriedade aqui, ó. 4 e 1 a menos. Então, é 4 e 3. Então, vai dar 4x, y ao cubo, mais... Agora eu vou apagar isso aqui, que esse vai ser o último exemplo, né? Não vou precisar de mais. Aqui vai dar 1 de novo, y à quarta. Y à quarta. Perfeito? Aí ficou faltando esse. E aí? A gente sabe que a gente fez lá, eu acho que deu 10, não foi? Não, deu 6. Acho que deu 6, nem me lembro mais quanto deu. Mas aqui eu não sei. Então, ó, eu vou calcular aqui, ó, desse jeito. 4, 2. Então, é o de cima, 4 fatorial, sobre o de baixo, 2 fatorial, 4 menos 2. 4 menos 2, n menos p. 4 menos 2 fatorial. Isso aqui é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou colocar tudinho, que não dá. Aqui dá 2 fatorial é 2 vezes 1. Vezes 4 menos 2 é 2. É 2 fatorial. Aí, ó. Esse 2 cancela com esse. Vai ficar 4 vezes 3. 2 fatorial é 2 vezes 1 é 2. Então vai dar 12, dá 6. Que foi o que deu lá, né? Sem precisar estar fazendo os anteriores, somando. Você já pode fazer direto. E não importa, vai dar certo. O que você tem que lembrar que o primeiro expoente é igual, né? E o segundo é 0. Então, se fosse a quinta, aqui seria 5 e 0. Né? Seria 4 e 1. 3 e 2, e assim por diante. E aqui, ao invés de 4, seria 5. 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Aí terminaria. E aí é só fazer as contas, né? Aí não tem jeito. Aí depois de você fazer conta. Mas pelo menos, né? Se você quiser com um expoente grande, você não precisa fazer os anteriores, como a gente havia visto, né? Então, isso aqui a gente vai usar aqui, né, no nosso estudo, para provar uma derivada, né? Mas você usa isso em estatística, tá certo? Né? A gente vai usar também no cálculo
No cálculo, nós estamos no cálculo 1, cálculo 2. No cálculo 3 aparece isso aqui também. Tá certo? É um tipo de série, só que infinita. Vai ser muito mais maior do que isso. Tá certo? Mas como vocês já viram... Ah, não. Aqui é tecnologia. Não tem cálculo 2, cálculo 3, né? Tá certo? A gente só vai usar aqui na derivada, mas vocês vão ver em estatística. Tem uma distribuição de probabilidade, que é chamada distribuição de probabilidade binomial. Aí usa isso. Perfeito? Então, você não vai achar estranho quando o professor de estatística falar. Tá ok? Então, é isso aí, colegas. Eu vou encerrando aqui por hoje, tá certo? Pode ser, professor? Só um minutinho, que eu coloquei interromper gravação, ainda não...